Olá, boa tarde. Meu nome é Micael Fernandes de Souza. Eu gostaria de apresentar meu trabalho de conclusão de curso sobre incidências de lesões em atletas e praticantes de jiu-jitsu da cidade de Caxias do Sul. O jiu-jitsu, através de Virgílio 2002, é uma, é uma arte marcial oriunda do Japão, onde, primeiramente, Matsudo Maeda, que foi o responsável em 1917 para trazer o jiu-jitsu para o Brasil, e quem disseminou o jiu-jitsu no Brasil foi a família Gracie. É uma luta cíclica, ou seja, os movimentos são espontâneos e naturais e não tem uma sequência, são variados os movimentos. E é considerado uma luta que pode ser praticada para autodefesa ou também para esporte, né? Além de trazer uma questão de bem-estar e saúde física para aqueles que praticarem. Segundo Barroso, mostram que as incidências de lesões são frequentes nos atletas, ou seja, a maioria dos atletas não possui lesões, mas as lesões costumam ser frequentes. As lesões são realizadas em membros inferiores, para posteriormente, com esses resultados, levar um conhecimento para tomar os seus devidos cuidados com reforço muscular, fisioterapia. O objetivo do presente estudo foi identificar a incidência de lesões em atletas e praticantes de jiu-jitsu na cidade de Caxias do Sul, com que frequência ocorreram as lesões, onde ocorreram as lesões, se houve afastamento ou não das atividades. A metodologia e os métodos realizados nesse estudo foi uma pesquisa descritiva, onde foi realizada uma amostra não probabilística por julgamento, no caso, onde 60 indivíduos foram avaliados, de 18 a 40 anos. Todos os indivíduos eram do sexo masculino e foi aplicado um questionário com 9 perguntas variadas entre elas sobre lesões, a frequência dessas lesões e os locais das lesões. Primeiramente apresentando a tabela 1 com os resultados, então, falando aqui da parte que foram 60 indivíduos, e as faixas foram delimitadas em faixa azul a preta, onde cada uma foi delimitada em uma quantidade: 21 indivíduos faixa azul, 21 indivíduos faixa branca e assim sucessivamente. A tabela 2 dos resultados foi um score do questionário das lesões, ou seja, aplicado realmente para avaliar as lesões. Primeira pergunta e uma das mais importantes foi se os atletas tinham ou não lesões. 23 alunos responderam que sim, 37 alunos responderam que não têm lesões. Ou seja, 61%, a maioria dos atletas diz que não tem lesões, mas uma grande parte dos atletas mostra que sim, tem uma lesão. E é um indício com uma porcentagem considerável. Perguntamos se eram cadastrados ou federados em alguma federação. E como principal pergunta também local da lesão. Desses 23 atletas que tiveram lesão, 12 responderam que foi no joelho, ou seja, considerados 52% dos locais foi o joelho, ou seja, uma porcentagem maior na parte do joelho desses alunos. A gente aplicou também em relação às lesões eram provenientes de uma técnica do adversário, própria técnica ou outro fator. 39%, 9 desses alunos e praticantes responderam que era de uma própria técnica e 12 desses alunos responderam que era uma técnica do adversário, ou seja, 52%, a mais da metade dos indivíduos se lesionaram por uma técnica do adversário. As técnicas aplicadas, a maioria das técnicas aplicadas foi em relação a quedas e alavancas. A maior porcentagem foi em relação às alavancas, com 34,8% de porcentagem, sendo 8 indivíduos lesionados por causa de técnicas de alavanca, como armlock, entre outros golpes. E os pesos dos adversários, a maioria dos adversários era 82% do mesmo peso, tá? Então os atletas tinham praticamente o mesmo peso na hora das lesões.
A maioria dos atletas também era considerado da mesma graduação ou menor graduado. O afastamento desses indivíduos que tiveram lesão, desses 23 indivíduos, tiveram que ter um afastamento do treino e do campeonato moderado, ou seja, 47% desses indivíduos tiveram um afastamento dos treinos. E as lesões nos últimos anos, desses 23 indivíduos avaliados, 12 responderam que tiveram lesão. Mais da metade dos indivíduos responderam que tiveram lesão no último ano. Discutindo sobre esse assunto em relação às lesões, a maioria dos entrevistados, segundo Oliveira, respondeu que não possuem lesões, como está disposto ali no meu trabalho de conclusão, falando que 60% dos indivíduos não possuíam lesão. Também foi estipulado pelos estudos de Leme, onde os faixas brancas, 15% dos faixas brancas possuem lesão e 34,78% não possuem lesões. Faixas azuis também, na sua maioria, não possuem lesões, como está disposto aqui, 43,48% não possui. E, segundo o Leme, 2017, as taxas de lesões no jiu-jitsu são 26% menores comparadas com outros tipos de luta, como o MMA, entre outras artes marciais. Barroso também cita que, quando ocorrem as lesões, os membros inferiores são os mais afetados, tendo uma porcentagem de 85% das lesões e incidência de lesões sendo em membros inferiores. E a localização anatômica mais afetada geralmente por esses indivíduos é o joelho, com porcentagem de 71% de lesões, segundo Lopes, e sendo o joelho a articulação mais acometida através das lesões. As manobras de estrangulamento, de triângulo, como o triângulo de perna, é um dos fatores, segundo Carpegiani, que leva esses indivíduos a terem lesões. Alavancas e torções, como arm lock, leg lock, também são outros golpes que levam esses indivíduos a terem lesões. E, segundo Carpegiani, é por questões de flexão, por exemplo, de joelho, rotações internas contra a força do adversário que causam essas lesões, tá? Silva traz evidências também de 89,38% dos avaliados se lesionaram em treinos, ou seja, a maioria dos avaliados se lesionou em treinos e não em campeonatos. E a maioria das lesões aconteceram através de adversários do mesmo peso. Segundo Lopes, tiveram afastamento moderado, 47%, uma porcentagem significativa, segundo o autor. E também relacionado a propriamente as evidências de lesões, 89% dos avaliados se lesionaram em treinos. Segundo Lopes, também traz um dado onde mostra que as lesões ocorreram em treinos. 1% dos adversários durante as lutas têm o mesmo peso também, segundo Silva, outro autor que traz esses dados para nós. Baseado em todos esses dados, a seguinte conclusão do trabalho é relacionado que o jiu-jitsu traz índice significativo sim para as lesões, e grande maioria da população que luta jiu-jitsu não tem lesões, mas aqueles que têm é oriunda de alguma técnica aplicada por um golpe, e geralmente os golpes são alavancas e torções, tá? O índice das lesões foi principalmente em membros inferiores, como o joelho, e como maior porcentagem de lesão. E observa-se também que o percentual das lesões ocorreu durante os treinos e não propriamente em relação às lutas, tá? Em campeonatos. E devido a uma técnica do adversário, também é importante salientar que o objetivo do trabalho foi principalmente mostrar a incidência de lesões, e teve sim um resultado mostrando, através dos dados, que a maioria desses atletas que tem lesões é oriunda de uma técnica aplicada por um adversário, e a maioria daqueles que têm lesões há um afastamento por causa da lesão. Como considerações finais, é importante salientar que o profissional de educação física ele tem que, juntamente com o professor do jiu-jitsu, realizar trabalhos de fortalecimento muscular e cuidar na hora dos treinos
esses tipos de golpes que são aplicados para que não ocorra esses tipos de lesões e para que os atletas não precisem se afastar dos treinos em decorrência de algum golpe mal aplicado ou alguma coisa do tipo. Essa interação, então, é para facilitar a maneira com que os alunos estão aplicando os golpes, né? E também para ter um cuidado para que esses alunos tenham um pouco mais de experiência para poder aplicar esses golpes, para preservar a saúde e a integridade física dos indivíduos. É também importante ressaltar a realização de novos estudos relacionados a treinamento de jiu-jitsu com o intuito de repensar estratégias mais eficientes para os atletas terem uma qualidade de vida mais útil na prática desses exercícios físicos. Quero agradecer primeiramente a todos os professores e orientadores do meu trabalho. Agradeço a todos e muito obrigado.